No âmbito do projeto Tertúlias, organizado pelo Serviço de Bibliotecas do Agrupamento, intitulada A Conversa Com, temos vindo a produzir uma série de contactos com personalidades de várias áreas. Tratando-se da comemoração dos 50 anos da Escola Secundária de Irmesinde e estando esta escola associada de forma indelével à história da cidade de Irmesinde, seria incontornável falar deste tema sem convidar a personalidade que mais tem trabalhado a história de Irmesinde e das suas gentes. Profundamente ligado ao início da construção desta escola e do projeto da Escola Secundária de Irmesinde, temos o professor Jacinto Soares, que foi professor desta escola desde o início até a sua aposentação. Dedicou-se a vários cargos e funções, nomeadamente de caráter pedagógico e não só. Também foi membro com um grande destaque na Câmara Municipal de Valongo, teve cargos no Pelouro da Educação e também chegou a assumir mesmo a vice-presidência da Câmara. Por isso, vamos iniciar a nossa conversa falando aqui com o professor Jacinto Soares para nos contar um pouco daquilo que vai ser, no fundo, a história da nossa escola, que a maior parte dos nossos estudantes provavelmente desconhece. Professor Jacinto Soares, muito boa tarde, obrigada por aceitar este convite e fazíamos então um mote para a nossa conversa, que esperemos que seja bem amena e seja mesmo uma conversa. Uma conversa, exatamente. Em primeiro lugar, queria agradecer essas palavras tão simpáticas dirigidas ao teu antigo colega, não sei se posso tratar por tu, e sinceramente sinto-me sensibilizado por regressar depois de muitos anos outra vez à escola. Já estou formado cerca de 20 anos, já estou numa situação de descanso. Ora bem, antes, porém, de falar na escola secundária de Irmesinde, que faz 50 anos de existência, convinha fazer uma pequena retrospectiva do que foi o ensino em Irmesinde. Porque o problema do ensino em Irmesinde tem características um pouco diferentes de outras terras. Noutras terras pensa-se fazer determinada construção, executa-se. As próprias autoridades tomam a iniciativa e tal. Aqui, em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, teve que ser a movimentação popular, a movimentação dos intervenientes, neste caso os professores, para conseguir dar movimento e levar à execução daquilo que eram os anseios da população desse tempo. Antes, porém, como eu disse, também queria fazer uma passagem pequenininha sobre o que era o ensino em Irmesinde, ou como começou, como nasceu e tal. Para isso temos que recuar um pouco, irmos ao fim da monarquia, princípios da República, para dizer que já no tempo de Dom Carlos não havia nada aqui, mas a junta de paróquia de Irmesinde, a junta de freguesia, para melhor ser entendido, pediu a criação de uma escola que, nessa altura, o local indicado para onde tudo incidia era exatamente a zona religiosa. Neste caso, a zona do Passal, onde morava precisamente o pároco e tal. E isso centrava, de certo modo, toda a atividade religiosa era na zona do Passal. E em 1912, como eu disse, foi feita uma petição, 1902, desculpem, ao rei Dom Carlos para a construção de um edifício próprio para os alunos. De certo modo, saiu gorada esta tentativa. E só em 1908, nova tentativa. Desta vez, em 1908, já com os republicanos, que já estavam metidos no conjunto da população, estavam integrados já na população e, sobretudo, na liderança da população, sobretudo, Amadeu Vilar, eu vou só dizer o nome. E é engraçado que um deles, que é Humberto Bessa,
é o autor da monografia, da primeira monografia que a Hermesinde também fazia parte dessa comissão. E tentaram criar, contrataram uma professora, criar um ensino, sobretudo para aprender a ler e a escrever para as crianças pobres. E que acabou por não durar muito tempo. Entretanto, já agora, convém dizer que os republicanos, deve-se aos republicanos, mas já depois da implantação da República, a divisão do ensino em ensino elementar, é curioso, que ainda hoje praticamente segue o mesmo espaço, elementar, complementar e superior. Foram os republicanos que tiveram essa ideia. Em 1912 já se criou uma creche e escola na Sala da Junta, que era exatamente, portanto, estávamos já na República, portanto, onde é na Sala da Junta, no Passal. Mas aquilo não durou muito tempo por causa dos problemas criados entre a Comissão dos Republicanos e o abade da altura, que era um fervoroso monárquico. Monsenhor Antunes, não é? Até que Monsenhor Paulo Antunes, Monsenhor Paulo Antunes, portanto, inclusivamente esse senhor, acabou por fugir de Hermesinde e foi-se juntar às tropas nortistas que atuavam em Trás-os-Montes, e mais tarde apareceu ao lado do Paiva Conselho na monarquia, na tentativa de implantação da monarquia. Tudo estabiliza a partir de 1920 com a mudança do padre. Veio um padre que esteve aqui muitos anos, mais de 50 anos, chamado Padre Abelino da Assunção, que estava ligado até à Rua das Fregas. E aqui a família de Hermesinde, e que esteve aqui muitos anos, e como era um homem pacífico, de bom trato, houve bons entendimentos, possíveis, não é? Entre os monárquicos e os republicanos. Portanto, eu agora achava que podíamos dar um saltinho. Sim, um salto até aos anos 30. Aos anos 30. Onde são construídas duas escolas muito importantes em Hermesinde, com a influência de um grande homem também da terra, o Alberto Dias Taborda, não é? Eu unicamente interrompi a colega, porque acho que devia ser algumas palavras, porque de muito que se diga, que falem de Taborda, nunca se diz tudo. Taborda era um homem excepcional, era engenheiro, não era de Hermesinde, era de Bimioso, e casou aqui em Hermesinde, ficou associado à Quinta de Hermesinde, portanto, para não estar a desenvolver muito, mas esse Alberto Taborda era um bairrista terrível. Quer dizer, ele não era hermesindense e tornou-se bairrista muito forte. E o Alberto Taborda era engenheiro, esteve nas minas do carvão, até se diz que aquelas cestas que passavam antigamente por cima do Estado das Antas foram da sua iniciativa, mas sobretudo deixou uma obra enorme em Hermesinde. Como bem, por exemplo, eu vou referir algumas, não por datas, mas pela importância. Por exemplo, não havia em Hermesinde um apiadeiro para a parte sul da cidade, da atual cidade. Ele foi que tomou a iniciativa, e isso é certo que ele tinha, para além de ser engenheiro, tinha umas relações muito, muito preferenciais com o Duarte Pacheco, que tinham dado a estudar, e portanto eles davam-se muito bem, para além de serem da Ação Nacional Popular, davam-se muito bem, e portanto não foi difícil conseguir que em 1920 e tal, quase a chegar aos 30, à década de 30, começasse a funcionar o apiadeiro da Palmilheira. Foi ele o responsável pela vinda do elétrico, que chegava só até à meia. E quando ele se meteu pés ao caminho para trazer o elétrico até aqui em Hermesinde, a Companhia Carrisca, a detentora desse transporte, não tinha dinheiro, estava falida e tal. E então disseram-se, posso arranjar dinheiro, e ele o que é que fez? Passou ações, muitas ações, eu tenho até uma lá em casa, ações, mas não fui eu que não dei nada para lá, mas fiquei com uma recordação, e ele passou ações e conseguiu trazer o elétrico até Hermesinde.
até Hermesinde, que não vinha por onde agora acabou por vir depois, e por onde veio os autocarros. Vinha pela rua de Porto Arreiro. E chegava perto da linha, como havia poucos comboios, atravessava e ia até à igreja. Mais tarde, o próprio Taborda é que faz o projeto. Ele fazia projetos e arranjava dinheiro para eles. Faz um projeto da rua Rodrigues de Freitas, a continuação desde a Gandra, passa por baixo da linha do caminho de ferro, passa por esta linha do caminho de ferro, e dessa vez já não vai até à igreja, porque fica na estação onde dá a volta, fazem ali uma rotunda, e o elétrico vinha e dava a volta. As pessoas que moram para aquele lado conhecem uma zona muito engraçada, chamada a Zona das Escadinhas, que é umas escadinhas que há na rua Rodrigues Freitas, muito perto do tal viaduto onde passa o comboio e passa os trolleys agora os autocarros por baixo, que era para ele parava, era uma paragem do elétrico, para subir não só as pessoas que iam para a Palmeira, como o próprio Alberto Taborda, que morava ali perto, como eu vos disse, morava na Quinta de Hermesinde, que é, como sabem, na própria rua de Hermesinde, onde hoje é as instalações da Maria Droste, do Bom Pastor, do ensino do Bom Pastor. Para falar o Taborda ainda tinha que falar mais, tinha que dizer que ele criou uma comissão, que era a Comissão de Melhoramentos de Hermesinde, a que alguns mal intencionados, entre aspas, chamavam que era Câmara Municipal de Hermesinde, e que abriu ruas, muitas ruas, a continuação da rua de Hermesinde, neste momento vai até a Rodrigues de Freitas, deve-se a ele, abriu muitas ruas, o calcetamento de ruas, como a Rua de Fábrica Cerâmica, muitas, ainda há aí algumas placas toponímicas em mármore que diz CME, como diz na Rua Heróis de Schmidt. O Taborda fez muito, inclusivamente, não foi só em Hermesinde. Ele achou que, no tempo da guerra, que as pessoas de segurados que estavam desempregadas por causa da CIFA precisavam arranjar trabalho. E ele foi ter com a Câmara para abrir a Estrada Nacional da Formiga até Valongo. Mas a Câmara não tinha dinheiro. E ele disse, ele fez o projeto e andou a custear a estrada que se fez. Depois a Câmara deu-lhe algum, mas deve-se a ele a ligação de Hermesinde até Valongo, e onde empregou muita gente que estava desempregada e tal. E outras coisas, podia-se agora falar sobre o Taborda, mas acho que já falei mais. Ao professor Jacinto, as escolas que ele construiu, por influência dele, a Bela e o Carvalhal, que até lhe chamavam depreciativamente os liceus de Hermesinde, não é? Obrigado por vir, porque eu queria pegar nas escolas, porque era realmente o objeto da coisa era as escolas que ele não só desenhou, fez os cálculos todos, como arranjou dinheiro para elas. Ou até chegou a fazer sorteios no Automóvel Clube Portugal, chegou a mandar fazer peditórios no Brasil, chegou a pedir às pessoas e pelas portas a pedir dinheiro para construir as escolas. E era por aí que eu queria coisa, mas despistei-me e fui para mais longe. Portanto, o Alberto Taborda fez o projeto da escola do Carvalhal, ou que naquela altura não se chamava Carvalhal, se chamava Escolas da Zona Norte e o grupo de escolas da Zona Sul, que era a Bela. E arranjou sempre alguém, sempre um patrono para ajudar. Aqui do Carvalhal é o Ribeiro Teles, que está lá e que tem até uma sala com o nome da filha. Está lá uma placa que conta a história da escola, que foi inaugurada em 1939. E a escola da Bela foi mais tarde, com a ajuda de um outro benemérito chamado Beira Pinto, que era do palácio onde funcionou o bairro administrativo, em 1941. Portanto, eram de tal maneira as escolas imponentes que consideravam as escolas mais imponentes do país. E quando veio cá o ministro, disse: isto não são escolas, são liceus. Liceus de Hermesinde. E criou, de certo modo, algum desfastio, como se dizia na altura, em relação a outras freguesias envolventes
mesmo em Valongo, devido à grandeza das escolas. Porque eram escolas que tinham gabinete de professores e tinha gabinete médico. Isto nos anos 30, gabinete médico e tal. E tinha uma sala, um salão de festas, que era aquela parte primeira que separava, o salão que ficava entre a parte feminina e a parte masculina, eram imponentes de tal maneira que a Câmara de Porto pediu o projeto a ele e foi fazer uma escola igual no Porto. Quis fazer uma escola igual no Porto. Eu ia só intervir aqui neste momento só para dizer, se estou certa, que o desenvolvimento do equipamento escolar de Irmesinda acompanhou muito de perto o desenvolvimento económico desta cidade, da vila à época. A necessidade de manter e reter as crianças de Irmesinde aqui e a estudarem aqui é que também acabou por suscitar essa necessidade de criar esses equipamentos escolares, não só no nível elementar e que depois vai crescendo, porque é preciso acompanhar o percurso escolar das crianças de Irmesinda. Eu julgo que até, aliás, a colega adiantou um fator, mas para mim há dois. É o crescimento demográfico, que era imenso, devido à migração que se fazia para aqui, como ao desenvolvimento industrial. Aliás, nós temos aqui em Irmesinde fábricas que são dos primórdios da coisa. Temos a fábrica cerâmica de Irmesinde, que é do princípio do século XX. Temos a resineira e temos a fábrica de tecidos, já um bocadinho mais tarde, de Sá, onde hoje é o Mercadona. Mas a população crescia imenso. A população, porque muita gente, por causa dos comboios, dos meios de transporte, vinha para aqui. E as pessoas iam-se metendo aqui e cada vez havia mais pressão para as pessoas deixarem de sair de Irmesinde. E isso nota-se sobretudo quando foi com o ciclo, com a criação do ciclo preparatório. Porque os pais, ficava-lhe caro os alunos ter que ir de comboio para o Porto, para o Infante Henrique, ou para o Gomes Teixeira, quando havia necessidade de fazer aqui. E essa premência, o colega realmente equacionou bem, deve-se sobretudo no ciclo, mais do que no período das tais escolas do Alberto Amor. Sim, mas entretanto também já tinham surgido mais escolas do primeiro ciclo. A Gandra, não é? A Escola Básica da Gandra. Exatamente. Que nasce, penso eu, nos inícios dos anos 60 do século XX, 63, não é? E depois foi ampliada até. Exato. Outra escola do ensino básico numa zona mais rural de Irmesinde, que era Sampaio, e que nasce já quase nos inícios dos anos 70, em 1967. Daí ver, não é? Sampaio em 1967, que era uma zona predominantemente agrícola e, portanto, mas que tinha uma área pedagógica, uma área de influência muito grande. E daí a razão por teve-se fazer ali. Porque os alunos, os jovens daquela zona, tinham que andar muito a pé para chegar à Bela, e era perigoso, porque tinham que, sobretudo, passar a linha do Minho. E, portanto, houve necessidade de fazer essa escola. Exato. E então o crescimento desta população estudantil vai também obrigar ao surgimento do tal ciclo preparatório, não é? O ciclo preparatório. Fez-se um edifício de raiz muito rápido naquela zona, na bifurcação da linha de Leixões com a linha que vem do Porto. Portanto, em Porto Carreiro. Foi aí que começou a funcionar, em 1968, o ciclo preparatório, que começou com 200 alunos, que era poucos, que vieram do Porto. Em 1968 começou a formar, eu estava a confundir, em 1968, e esteve a funcionar como ciclo preparatório até 1981, data em que foi criado este aqui da Costa. Portanto, este ciclo tinha 15 professores e tinha já 200 alunos. E fizeram um anúncio nos jornais de Porto, e os alunos vieram. Mas no outro ano já aumentou, foi necessário fazer um outro rapidamente, porque aumentou muito, e isso pressionou mais tarde, ou levou por arrasto, a construção da escola técnica. A escola técnica na Formiga. Na Formiga. E que também teve muitas peripécias. Eu, de certo modo, entrei
entrei um bocadinho na escola técnica, porque como elas são muito semelhantes. O homem que esteve, de certo modo, ligado a uma, estava ligado a outra. Embora o terreno de Porto Barreiro fosse de uma irmã. E que teve também lá uns episódios muito engraçados, sobretudo voltando atrás, a 1968, porque eles fizeram o edifício para o ciclo e deixaram na frente uma parte livre que era para construir. Mas a população, quando viu o edifício construído, não deixou construir na frente coisa. Está hoje um jardim na frente. Porque a população deixou. Isto é uma coisa que eu queria ressalvar, porque é engraçado, mostra exatamente. Lá para si. Agora, em relação à escola técnica. A escola técnica, portanto, foi também por pressão, mas essa foi para a Formiga. Portanto, a escola técnica, o governo disse, tem que funcionar este ano. Estão a ver? Tem que funcionar agora a escola técnica. E eles, a correr, como não tinham coisa, foram então apanhar o tal armazém que havia na Formiga, na zona industrial, e adaptaram-no a uma escola técnica e começou a funcionar logo em outubro. Evidentemente, convém aqui dizer que começou a funcionar em 1970, com 200 alunos. 200 alunos que era o primeiro e o segundo ano. Depois, mais tarde, criaram-se os cursos comercial. E depois, mais tarde, o curso noturno. E depois, até mais tarde, em 1976, os cursos complementares. Portanto, foi mais ou menos a evolução que eu tinha. Lá em cima, é preciso dizer que o local não foi bem escolhido. Porque, primeiro, foi uma adaptação. Segundo lugar, era um local afastado do centro e que tinha que atravessar pelo menos uma estrada nacional, que era a Estrada Nacional 208, atravessar, que é a estrada que liga a Maia a Valongo, vai desde o Alto da Maia até Valongo, e por outro lado tinha um grande problema, que era perto a Lipor. A Lipor é o nome primitivo daquilo que mais tarde se veio chamar Fertor. Fertor, ao contrário. Fertor era o produto. Sim, o produto é que chamava Fertor, era o nome da fábrica, era o nome do produto. Sim. E depois, mais tarde, veio-se a chamar Lipor, porque, entretanto, o problema dos cheiros aumentava, o problema dos fumos, e houve vários acidentes na Estrada Nacional. Os alunos, a escola não tinha condições nenhumas. Eu dei lá aulas e não se podia estar a dar aulas quando estava a chover, fazia um barulho terrível. E eu muitas vezes, quando vinha de carro, tinha que mandar um aluno à frente por causa dos fumos que adensavam-se de tal maneira que a gente nem via a estrada. Por isso é que essas peripécias todas e esses problemas que se levantavam com a localização da escola, até o facto do acesso da Estrada Nacional à escola ser de outro proprietário, que conta o professor Jacinto no seu livro, até chegou a pôr uns pedregulhos para os alunos não poderem passar para a escola, não é? Tudo isso levou a uma pressão para que fosse construída uma nova escola. Exatamente. E fez bem lembrar isso, porque a escola, ao princípio, ele limitou-se a utilizar o armazém e adaptá-lo, depois ficou na mesma com a forma exterior é a forma do armazém. Exatamente. Mas o problema era tão grave porque eles tinham que ir à estrada e depois não tinham um caminho. E esse homem, que é que fez? Como também precisava da rua para os outros armazéns, mandou um empreiteiro abrir a rua. O outro agricultor, que era dono da bolsa que estava em frente, portanto, entre a escola e a Estrada Nacional, fez o contrário. Pegou no seu trator, levou para lá pedras e atolhou aquilo tudo. Os alunos, bem no jornal, inclusivamente, eu tenho essa fotografia lá no jornal em que estão os alunos a saltar por cima das pedras para poderem chegar à escola. Depois o problema resolveu-se pacificamente e aquilo ficou. Mas nunca deixou de ser uma zona industrial. A única coisa que lá estava era a escola. E os alunos também não gostavam da escola, porque, para além de não terem condições, o recreio era pequenino, era uma coisa de espaço, aquilo era muito
muito apertado, muito aconchegado. Depois, mais tarde, puseram lá uma secção do liceu, criaram os cursos complementares na secção do liceu, mas nunca começaram desde cedo a fazer pressão para se construir uma escola secundária em condições. E fizeram muita pressão para isso. E tentaram, inclusivamente, eu até fui numa dessas excursões, entre aspas, uma dessas idas ao colégio para ver se arranjávamos lá salas para colocar os alunos. E houve um ano em que se teve que fazer mais três salas para meter os alunos, porque os alunos não tinham onde estar. Portanto, começou-se com a construção, a pensar na construção. Só que se houve problemas no ciclo, na futura escola, ainda houve mais na futura escola secundária. E, sobretudo, houve um fator que pesou muito. Era o fator económico. Porque aquilo não foi cedido, foi alugado. E o Estado pagava 200 contos por aluguer. E, portanto, a determinada altura, quando eles viram que se ia fazer uma escola nova, e a preocupação do dono daquilo era não perder as rendas. E para isso era preciso fazer uma escola, não uma escola que nos merecia, mas uma escola mais pequena. Se quiserem, em termos de tipologia, era uma ES24 e nós vendíamos uma ES42, quer dizer que tinha 42 turmas. Mas meteu-se a direção dos equipamentos educativos do Porto e fez pressão, e depois até tentaram fazer uma no Corim para ver se tiravam alunos. Houve muitas peripécias durante essa escola. Mas a colega também sabe algumas dessas peripécias, também me ajuda um bocadinho, que já estou... Mas depois dessas peripécias todas e de várias possibilidades, acabou por ser escolhida aqui o lugar das arregadas, não foi? Foi. Ora bem, o problema é o seguinte, nos anos 80, aquilo começa, o processo propriamente dito começou antes, mas nos anos 80, a partir dos anos 80, começa-se a pensar a sério na escola. Mas, como já conhecíamos as experiências do passado, desta vez houve mais união dos representantes da população, da Junta de Freguesia, da Câmara, do bairro administrativo, que era algo que está ligado à descentralização que acabou. Portanto, era uma espécie de lugar de Câmara, onde se tratava assuntos para não ir a Balongo, tratava-se ali no bairro administrativo, acabaram com o 26 de Abril, acabou, era o administrador do bairro, era a Associação de Pais, era o Conselho Pedagógico, que naquela altura era muito determinado, e escolheram uma comissão. Curiosamente, eu fazia parte dessa comissão. Eu representava o Conselho Pedagógico e os outros dois a Assembleia de Freguesia. E nós conhecíamos bem isto e, portanto, indicámos três terrenos. Que era um das Chebreiras. Não localizámos, dissemos que era naquela zona das Chebreiras, para não estar a dizer que era deste, porque aquelas Chebreiras, aquela zona das Molares, são muitas tiras. E, portanto, podia às vezes dizer que estávamos a fazer favores. Então. Era outro na Palmeira, naquela zona da Palmeira, onde hoje está uma urbanização, onde hoje está aquela urbanização da Quinta Rosa, chamam a urbanização da Quinta Rosa. Portanto, no topo da rua do Carvalhal, aquela que se estende até o Rio Tinto, era outro lugar. E era um lugar central, uma vez que as pessoas queriam um lugar central, que foi então este onde está hoje, que na altura era conhecido pelo lugar das Arregadas. Porque é o termo já agora, eu não posso fugir porque está na massa de sangue, na massa de sangue, e a fazer estudar um bocadinho a toponímia. É que Arregadas, a palavra é fácil de ver, vem de regadios. Isto era uma zona agrícola, onde havia linhas de água, havia aqui nascia um rio que nasce aqui no Ramalhão, tinha aqui uma fonte, estamos a ver aqui fora, que hoje a escola ficou por cima do rio, depois passa por baixo da escola, passa ali junto da junta, que vai desaguar ao Lessa. Portanto, mas havia muitas linhas de água, portanto era uma zona muito rica aqui, toda esta zona, inclusivamente recebia águas do
de Sá, das presas de Sá. Portanto, do regadio, porque era uma zona de milho. Era sobretudo uma zona de milho, onde se plantava o milho intensivamente. Aliás, ainda era conhecido por ter boas terras para o milho. O milho requer muita água, como sabe. Não sei se tem mais alguma dúvida. Então houve consenso? Houve consenso, foi por unanimidade. A Junta, a Câmara, todos aqui. Embora este terreno fosse um terreno privilegiado. Que era no centro da cidade, não é? E foi aqui, e mais tarde também se fez ali o ciclo preparatório, a Escola da Costa, e o ciclo preparatório, embora mais para a zona, não tanto para a zona de Lavradia, chamamos assim, mas para a zona rústica, ali era mais de bolsa, parte mais alta, mas aqui nesta parte era exatamente... É curioso que pensou-se na altura em pôr a escola num outro plano diferente do que está agora. Quer dizer, neste momento está nascente poente, quer dizer, a escola estende-se no sentido nascente-poente. E naquela altura pensou-se em pôr a escola no sentido norte-sul. Porquê? Que era para passar, notava-se muito, naquela altura, por uma ligação de Sá, chamamos assim, era da Formiga, mas depois veio até Sá, de Sá para a Bela. E, portanto, ia passar em frente à escola. Só que isso gorou-se e mais tarde resolveu-se o problema, como sabem, com o túnel da costa, que nos leva de Sá para a Bela. Mas naquela altura era por aqui, por este centro, que se pensava fazer a ligação à Bela. As pessoas dizem, mas depois de construída e aberta a escola, o que é certo é que houve um tempo onde estiveram a funcionar as duas escolas. Exatamente. Mas a história é tão grande que a gente nem sabe para onde é que há de ir, não é? Procura tal. Porquê? Exatamente enquadra-se, fez bem lembrar, enquadra-se naquilo que disse que a escola técnica movimentava interesses. E, sobretudo, havia pessoas que estavam ligadas a esses interesses, não só o beneficiário direto daquilo, como outras pessoas. E, portanto, primeiro tentaram que a escola ficasse na primeira fase. Portanto, a ES24. Portanto, não tinha as oficinas que hoje existem aqui, não tinha o pavilhão de ginásio esportivo. Durante alguns anos os alunos iam frequentar as aulas de educação física ao pavilhão camarário, que hoje se chama pavilhão do CPN, e por outro lado as pessoas estavam, de certo modo, desanimadas porque não chegava, portanto, e tiveram que recorrer a salas e a fazer barracos lá na própria escola para coisa. Até que depois houve tantas pressões que mais tarde, uns anos, ainda tentaram criar aqui perto uma escola para tentar desviar os alunos, que era para ver se a pequenina chegava. E nós continuávamos a lutar pela ES24, que era a tal comissão, e mais a junta de freguesia. ES42. 24 era a primeira fase, que era 24 turmas. E isso foi de tal maneira que os jornais daquela altura estão aí para mostrar os interesses que havia e as filosofias e a revolta dos alunos que fizeram manifestações, foram inclusivamente a Balongo protestar e tal, por causa das mortes que aconteciam na Estrada Nacional. Não foi por causa da escola, porque chegou a vir um ministro aqui, o Seabra, o doutor José Seabra, chegou a vir aqui. Estão a ver? E, portanto, mais tarde resolveu-se o problema, porque foi mesmo, e tudo se resolveu com a intervenção política a nível nacional, sobretudo a nível nacional. Há um deputado que já morreu, por acaso, chamado Raul Brito, que apresentou um requerimento em que conta a história toda e que denuncia o facto de lá em cima haver o Conselho Diretivo e haver aqui uma comissão instaladora na nova, portanto na ES24, para vocês perceberem, uma comissão instaladora, e que
superintendia, queria mandar em tudo, e que, ao contrário do que acontece e do que a lei previa da altura, devia ser professores da escola, mas não. Um era de Monzão, outro era de Melgaço, outro era de Vimioso. Eram 3 elementos da Comissão Administrativa que não eram da zona. E, portanto, elas é que estavam aqui e funcionavam 2 escolas. Uma aqui e outra lá em cima. Até que mais tarde, depois desse requerimento do Raul Brito, o governo resolveu meter mãos à obra e acabar no instante a segunda fase, que foi 1985-86, foi a época que duraram as obras para passar da primeira fase para a segunda fase, integrar a segunda fase. E em 1986 está pronta a escola, embora nós comemoremos a primeira fase, não é? Nós comemorámos a escola técnica, que esta também chegou a chamar-se escola técnica, porque só depois de 25 de Abril é que mudou o nome para a escola secundária. Portanto, nós dizemos que fazemos 50 anos de vida, mas englobámos a escola da Formiga. E depois passou para aqui. Não sei se querem, talvez, clarificar isto melhor com a pressa. Penso que está claro. Agora queríamos neste contexto, surge a escola de António Ferreira Gomes. António Ferreira Gomes é uma escola que também, mas esta não levantou muitos problemas no início. Quer dizer, esta escola começa a estar superlotada, porque aqui, durante muito tempo, vinham os alunos de Alfena e da área pedagógica daqui de Artegães, de São Pedro Fins, vinha tudo, desembocava tudo. Não havia, por exemplo, escola em Alfena. Pois. E mesmo alguns de Balongo, numa determinada época, antes deles alugarem lá uma coisa, vinha tudo para aqui. E, portanto, era preciso urgentemente fazer uma escola. E essa escola, António Ferreira Gomes, fez-se em 1991. É engraçado que essa escola só teve um contenciosozinho, que era, mas a nível de gabinete e a nível político, que era, alguns autarcas defendiam que ela se construísse na parte norte da cidade, não havia problemas, todos estavam de acordo. O que é, uns queriam mais para nascente, mais para o lado da Alfena, que era onde está hoje mais ou menos o centro de saúde, e outros no local que está hoje. Portanto, nas Liceiras, que é o nome de lá. Portanto, do lugar, chama-se mesmo lugar das Liceiras, por causa do Lessa, bem, que era a terra dos carvoeiros, mas deixemos isso. E depois, claro, havia maioria na Câmara, conseguiu-se que fosse ali, e começou-se a construir a escola das Liceiras. Mais tarde, já agora, ficam a saber que mais tarde, o governo, na sequência daquelas ideias novas surgidas, achou que deviam as escolas ter patronos, e muito bem, patronos. E aqui a Junta aproveitou-se logo, pôs aqui em frente a aqui à rua que passa aqui, a rua Dom António Ferreira Gomes, que era o preferido da Junta de Freguesia. E de certo modo, dos políticos, eu ia dizer uma coisa de esquerda, pronto, os políticos da liberdade, melhor dizendo. E outros. Mas depois teve que ir ao Conselho Pedagógico, o Conselho Pedagógico tinha que votar. Portanto, aqui para esta escola aparecia o nome de António Ferreira Gomes e o nome de Escola Secundária de Mozino sem patrono. Foram à votação no Conselho Pedagógico onde eu estava e ganhou os que defendiam que não havia necessidade de patrono. Continua a ser denominada Escola Secundária de Mozino. Curiosamente, uns anos mais tarde, essa ideia do António Ferreira Gomes aplica-se na escola das Liceiras, porque foi inaugurada um ano depois, em 1991, e pôs-se o nome à escola de Dom António Ferreira Gomes. Esteve presente, não sei se pela novidade da escola, se por influência de simpatia, o Presidente da República da altura, que era o Dr. Mário Soares, era amigo e conhecia muito bem o Dr. António Ferreira Gomes. Uma espécie de homenagem singela, apareceu aqui na inauguração, esteve na inauguração da tal escola Dom António Ferreira Gomes, que é, como sabem, oriundo de Milhundes, Penafiel, mas que está ligado a Hermosino, porque viveu os últimos anos da sua vida
na quinta de Cesana, lá de cima da Ribeiro Teles, na antiga casa de Ribeiro Teles, que pertence à Diocese do Porto, que chegou a ser residência de verão dos bispos, depois passou a ser uma espécie de lar, quer dizer, eles resignavam, primeiro parece que até foi Dom Armindo, resignavam e vinham passar aqui o resto da vida. E o Dom António Ferreira Gomes também veio para aqui. E como estava aqui em Mesinde, portanto, de certo modo há uma ligação afetiva, pronto, com isso. Não sei se querem dizer que eu diga mais ou que vocês querem dizer mais nada. Acho que a nossa viagem pelo ensino em Hermesinde termina aqui. Saltei um bocadinho. Temos que agradecer, não é? Ter-nos proporcionado esta viagem. Que ao mesmo tempo uma lição.